buracos. Como vocês viram, o último termo é substantivo. Termo invariável mais um substantivo. Só lembrando que pode ser um advérbio, que é invariável. Sempre viva. No plural, sempre vivas. Abaixo assinado. No plural, abaixo assinados. Bem te vi. No plural, bem te vis. Palavras repetidas. Nesse caso, também, só o último termo vai variar. Exemplos. O tico-tico. No plural, os tico-ticos. O mata-mata. No plural, os mata-matas. O reco-reco. No plural, os reco-recos. Termos ligados sem hífen. Vejamos. O vai e vem passa para o plural, os vai-vens. O pontapé, no plural, os pontapés. O mal me quer, no plural, os mal me queres. Ambos os termos ficam invariáveis. Quando isso ocorre? Verbo mais advérbio. Neste caso, são invariáveis. Exemplo. Os bota fora. Os pisa mansinho. Estão vendo? O determinante artigo está no plural, mas o substantivo composto permanece invariável. Quando nós temos o substantivo composto e um termo de restrição no final, então só vai flexionar o substantivo. Vejam lá. Carro-bomba. Carros, bomba. Cidade-satélite. Cidades, satélite. Abelha-rainha. Abelhas, rainha. Estão observando? Esse último termo funciona como um adjetivo. Grau do substantivo. O grau do substantivo ele é aumentativo ou diminutivo. O grau aumentativo ou diminutivo, eles podem ser sintéticos, ter formas sintéticas ou formas analíticas. Vejamos. Sintético, quando é o acréscimo de sufixos diminutivos ou aumentativos. Por exemplo, garrafa, garrafão. Voz, vozeirão. Rio, riacho. Casa, casebre. Perceberam? Houve acréscimo de sufixos a esses substantivos. Então nós temos aqui a alteração de grau pelo sufixo. Analítico é justamente quando o substantivo recebe a ajuda, o auxílio do adjetivo. Homem grande. Analítico é quando o substantivo recebe o auxílio de um adjetivo. Homem grande, erro colossal. Pequeno, desvio. Estão observando? Aqui nós temos o substantivo determinado por um adjetivo, na sua forma analítica. Atenção! O adjetivo anteposto ou posposto ao substantivo, ele pode alterar o significado, ele pode alterar o seu sentido. Homem grande e grande homem são atributos diferentes. Homem grande é exatamente um atributo de tamanho. Grande homem é um atributo de caráter. Não é a mesma coisa do que eu dizer pessoa simples, simples pessoa. É diferente. Sufixos para a formação do grau. Nós sempre imaginamos que tudo que é grande recebe o sufixo ão e tudo que é pequeno recebe o sufixo inho. Não é bem assim. Olhem só. Aumentativo. Nós temos aça para barcaça, populaça. Aço, balaço, calhamaço. Alha, muralha, gentalha. Ão, garrafão, casarão.
arra, bocarra, naviarra. Ona, mulherona, pernona. Ussa, dentuça. Arel, polvarel, fogaréu. Diminutivo, acho, para riacho, fogacho. Ebre, casebre. Eco, livreco, jornaleco. Ejo, lugarejo, vilarejo. Estão vendo? Então não é simplesmente colocar o sufixo ão ou inho. Existem aumentativos e diminutivos com sufixos apropriados. Diminutivo, da mesma forma. Ico, namorico, burrico. Inho, dedinho, casinha. Ote, velhote, caixote. Zinho ou zinha, anelzinho, pezinho. É importante lembrarmos que a forma aumentativa ou diminutiva, ela pode também pejorar-se, ela pode alterar o significado, ser empregada no sentido específico. Vejamos. Isso são horas, mocinha? Mocinha não é um simples diminutivo, mas esse diminutivo tem uma intenção de repressão. É o mesmo que eu dissesse jornaleco, homenzinho, mulherzinha. Então passa a pejorar, então passa a ter outro significado. O adjetivo. Adjetivo, ele qualifica o substantivo e passa a determiná-lo. Não simplesmente dar qualidade para ele, mas a partir daquele momento o substantivo passa a estar determinado. Homens serenos caminhavam pela rua vazia. Quais substantivos nós temos aqui? Olha, homens e rua. Homens serenos. Como é que eram os homens? Ah, serenos. Consequentemente, o substantivo está determinado. Como é que estava o substantivo rua? Ah, vazio. Então não simplesmente deu uma qualidade, mas como passou a determinar o substantivo rua. Rua vazia. Flexão do adjetivo. O adjetivo flexionam em gênero, número e grau. O gênero do adjetivo. O adjetivo sempre acompanha o substantivo a que se refere, com relação ao gênero, mas existem alguns que permanecem inalterados. Uniformes. Apresentam uma única forma para referir-se ao substantivo no masculino ou no feminino. Útil, fácil, simples, livre. Estão vendo? Ele é uma pessoa simples, ela é uma pessoa simples. Isso é um exemplo de adjetivo uniforme. Biformes. Eles apresentam duas formas, ou seja, flexionam junto com o substantivo. Livro bom, está no masculino. Revista boa, está no feminino. Desenho colorido, imagem colorida. Então, vocês perceberam, o adjetivo acompanha o substantivo a que ele se refere. Regras de formação a partir do substantivo masculino. Em geral, os adjetivos seguem as mesmas regras de flexão. Vejam, filho amado, filha amada. Então, nós percebemos que o adjetivo acompanha o gênero do substantivo a que ele se refere. No caso dos adjetivos compostos, deve flexionar-se apenas o último elemento. Luso brasileiro, luso brasileira. Locuções adjetivas formadas por dois ou mais termos. Vejam bem, ele deu um toque de mestre nas fantasias. O que nós temos aqui? Qual é o substantivo? Toque, e nós temos aqui fantasias. Toque está determinado por uma locução adjetiva. De mestre, determinou o substantivo toque. Toque de mestre. Então é uma locução adjetiva. Algumas locuções adjetivas podem ser convertidas, transformadas em um único adjetivo. Como exemplo, toque de mestre pode ser toque magistral. Amor de mãe, eu posso dizer amor materno. Paixões sem limites, paixões ilimitadas. Mas nem toda locução adjetiva eu posso transformá-la no adjetivo simples.
Por exemplo, menino de rua, uma locução adjetiva. Eu não tenho como transformá-la por um único adjetivo. Flexão de número. Os adjetivos flexionam como substantivos, em número. Plural dos adjetivos compostos. Apenas o segundo termo varia. Isso é uma regra geral. Quando nós tivermos adjetivo mais adjetivo. Veja o exemplo. Exemplo. Roupas verde claras. Só o último elemento flexionou. Filmes ítalo, brasileiros. Só o último adjetivo flexionou. Brasileiros. Palavra invariável mais adjetivo. Veja um exemplo. Pessoas bem educadas. Só o último elemento flexionou. Estão lembrados? Palavra invariável. Isso é um advérbio. Esforços sobre-humanos. Somente o adjetivo humanos flexionou. Sobre permanece invariável. Ambos os termos ficam invariáveis. Quando isso ocorre? Vejamos. Adjetivo mais substantivo. Exemplos. Brocados, amarelo, ouro. Amarelo, adjetivo. Ouro, substantivo. Casacos, verde, musgo. Verde, adjetivo, musgo, substantivo. Blusas, azul, cobalto. Azul, adjetivo, cobalto, substantivo. Locuções adjetivas. Cor, mais a preposição de, mais o substantivo. Vamos ver como é que fica. Cortinas, cor de rosa. Pele, cor de jambo. Perceberam? O substantivo no plural, mas o adjetivo composto permanece no singular. São invariáveis, portanto. O adjetivo surdo e mudo é uma exceção. Os dois adjetivos flexionam. Surdo-mudo vira surdos-mudos. Azul marinho e azul celeste, essas duas são invariáveis. Grau do adjetivo. O adjetivo ele possui dois graus. O grau comparativo e o grau superlativo. Comparativo. Grau comparativo. O que é que nós temos aqui? Temos que ter dois elementos para termos uma comparação. Para termos um parâmetro é necessário que haja dois elementos sendo comparados entre si. Olhem só, ele é mais organizado que o irmão. Nós temos o substantivo ele e mais o irmão que estão sendo comparados. E o adjetivo organizado está mediando a ação entre eles. Nós temos um grau comparativo de superioridade. O primeiro elemento está acima do segundo. Igualdade é quando os dois substantivos estão colocados no mesmo nível. O novo prédio é tão imponente quanto o antigo. Perceberam? Os dois elementos que estão sendo comparados, eles estão com a mesma importância, o mesmo valor. Inferioridade é quando o primeiro elemento ele está abaixo do segundo elemento. Vejamos o exemplo. O Barcelona faz menos sucesso do que o Real Madrid. Então nós temos aqui o Barcelona e o Real Madrid. Estão sendo comparados. O primeiro elemento está abaixo do segundo elemento. Então nós temos o grau comparativo de inferioridade. Superlativo relativo. O que é isso? Se nós temos na comparação os dois elementos, apenas dois elementos sendo comparados, na relação nós temos aqui um elemento, que será um substantivo, relacionado a todo o grupo a que ele pertence. Ele é o menos carismático do grupo. Viram? Então nós temos aqui ele, que é o elemento em referência, sendo comparado a todo um universo, a todo um grupo a que ele pertence. Ele é menos carismático do grupo. Então nós temos o quê? O superlativo relativo de inferioridade. Superioridade é exatamente o oposto. Ela é a mais carismática do grupo. O elemento em referência está sendo relacionado ao grupo a que ele pertence.
ela é mais carismática do grupo. Isso é uma relação e não uma comparação. Grau superlativo absoluto. Ele pode ser analítico ou ele pode ser sintético. Quando será um e quando será o outro? Usa-se advérbio de intensidade. Vejam, o som está muito alto. Então, na verdade, nós temos o quê? Muito e alto. Então, nós temos duas palavras, exatamente por esse motivo que ele é analítico. Sintético. Sintético é quando ele é expresso por apenas uma palavra. Ela estava lindíssima na festa. Ao contrário do analítico, no sintético eu uso apenas um adjetivo. Esse adjetivo, o que é isso? Esse adjetivo é elevado ao seu grau máximo de expressão. Ela estava lindíssima na festa. O superlativo absoluto sintético também pode ser expresso através de algumas palavras, algumas expressões que têm o mesmo valor. Vejam, super, ultra, extra, hiper, isso aí vai colocar o adjetivo também no seu grau máximo de expressão. O novo filme de Mel Gibson é ultraconservador. Estão vendo? A palavra ultra, ela fez a vez de um superlativo absoluto sintético. O presidente norte-americano George Bush fez uma visita ultra rápida ao Iraque. Ultra está fazendo a vez de um superlativo absoluto sintético. Advérbio é a classe de palavras modificadora do verbo, mas também pode modificar, interferir no adjetivo ou no outro advérbio. Semanticamente, eles expressam circunstâncias. Aliás, eles acrescentam uma circunstância ao verbo. Com relação ao adjetivo ou outro advérbio, eles intensificam. De modo, ele pode ser expresso depressa, devagar, calmamente. Então, isso é um advérbio de modo. De intensidade, muito, pouco, bastante. Dúvida, talvez, quiçá, provavelmente. Lugar, aqui, ali, atrás, perto. Tempo, hoje, agora, ainda. Negação, não, tampouco. E afirmação, sim, certamente. Essas são circunstâncias que podem ser expressas pelo advérbio. Grau. O grau do advérbio, semelhante ao adjetivo, é o grau comparativo e superlativo, que parece muito com o adjetivo. Comparativo de superioridade e de inferioridade. Superioridade também, como no caso do adjetivo, é aquele primeiro elemento que está acima do segundo. Dois elementos sendo comparados. Vejam lá, usa-se a expressão mais o advérbio, e mais ainda o do que ou simplesmente o que. Ele digitou mais rapidamente que os outros candidatos. Mais rapidamente, uma expressão, um advérbio que interfere no outro advérbio, rapidamente. Inferioridade. Usa-se menos, mais advérbio, mais do que ou que. Na entrevista coletiva, o presidente portou-se menos tranquilamente do que o ministro. Estão observando? O advérbio ele serve de mediador entre o primeiro e o segundo elemento. O superlativo sintético, ele recebe o acréscimo de um sufixo íssimo. O técnico está muitíssimo preocupado com o baixo rendimento dos ginastas brasileiros. Estão observando? Muitíssimo recebeu o acréscimo de um sufixo. Analítico. Analítico é quando nós temos uma combinação, como no caso do adjetivo. Seria o advérbio de intensidade mais um outro advérbio. Os juros estão muito mais altos do que o ideal. Estão vendo? Então nós temos muito mais altos. Nesse caso nós temos o superlativo
analítico. Locução adverbial é a expressão formada, em geral, pela união de preposição mais um substantivo ou um adjetivo, ou o próprio advérbio. Locução é quando nós temos mais de uma palavra trabalhando com uma determinada função ou finalidade. Em breve, a cantora Madonna iniciará uma turnê mundial. Já passou, né? Mas vejam bem, em breve nós temos uma locução adverbial. Será que um dia George Bush ficará frente a frente com Osama Bin Laden? O que nós temos aqui? Uma locução adverbial, frente a frente. Classificação. Tanto os advérbios quanto os advérbios, eles se classificam de acordo com as circunstâncias que expressam. Afirmação. Quando um advérbio é afirmação? As palavrinhas sim, certamente, deveras, realmente, incontestavelmente, são advérbios de afirmação. Locução adverbial de afirmação. Com certeza, por certo, sem dúvida, de fato. Dúvida. Talvez, acaso, porventura, provavelmente, quiçá, de certo. São advérbios de dúvida. Intensidade. Bastante, bem demais, mais, menos, muito, pouco, assaz, quase, tão, demasiado, meio, tudo, demasiadamente, excessivamente, apenas, etc. Locuções adverbiais. De muito, de pouco, de todo, em demasia, em excesso, por completo. São locuções adverbiais de intensidade. Lugar. Abaixo, acima, adiante, aí, aqui, além, ali, aquém, cá, acolá, atrás, através, dentro, fora, perto, longe, junto, onde, defronte, detrás. São advérbios de lugar. Locuções adverbiais de lugar. À direita, à esquerda, à distância, ao lado, de longe, de perto, para dentro, por aqui, em cima, por fora, para onde, por ali, por dentro, etc. Modo. Modo significa a maneira, o jeito, a forma. Pode ser expresso pelos advérbios assim, bem, mal, depressa, devagar, pior, melhor, como, alerta, suavemente, lentamente e quase todos os advérbios terminados em mente. Quase todos, não todos.